Qual é o impacto da teoria da periodização nos dias atuais? Está começando mais um Sportcast, o seu podcast para falar sobre saúde e performance. E hoje estamos aqui mais uma vez com os nossos colegas, professor André. Seja muito bem-vindo, galera. Professor Luiz. É nóis, galera, vamos que vamos. E hoje, mais uma vez, contamos com a ilustre presença do nosso mestre, José Cassidori Júnior. Salve! Tamo junto. Isso aí. Cassidori, obrigado por ter aceito esse convite, né, para falar sobre periodização. Mais uma vez. Já é de casa, né? É isso, galera. Hoje nosso tema é periodização. Vamos falar aí um pouquinho sobre a importância dela, quais são os problemas relacionados a elas, tanto no contexto do esporte profissional como do esporte amador. E é isso, vamos se aprofundar nesse tema. Já pega o caderninho e a caneta que tem aula, hein? Hoje tem aula. Antes de mais nada, agradecer nossos patrocinadores, Go Coffee, Página 1 Digital e Primor Comunicação Visual. É isso. Professor, então, sem mais delongas, né, novamente é um privilégio enorme tê-lo aqui. Você já veio mais vezes do que até nós que somos hosts, né? Então você, o cara já é de casa máxima, né? Professor, qual que é o impacto efetivo da periodização nos tempos atuais, assim, só pra gente entender o que você tem a dizer sobre isso? Antes de entrar na teoria e tudo mais, só pra dar um... Eu acho que periodização é uma questão determinante mesmo quando a gente fala em esporte, né? Quando você tem calendário competitivo, você tem prazos de preparação, aí você tem que pensar que a periodização é uma ferramenta fundamental, né, inestimável. Por outro lado, né, quando a gente pensa na prática da atividade física como um todo, né, exercícios físicos na academia, pessoal que busca saúde, qualidade de vida, eu penso assim, que a gente opera alguns conceitos que estão dentro da teoria da periodização, mas não necessariamente integra todo o conjunto de ferramentas que existe na teoria da periodização para se montar o treinamento do seu aluno, né? Então, às vezes, você trabalha lá, por exemplo, como personal. Você não vai montar uma etapa de preparação geral, considerando um período lá de 3 a 5 meses para você atingir a forma desportiva, né? Você vai ter um período preparatório, etapa geral, etapa especial. Você não vai ter toda essa formalidade, né? Perfeito. Não necessariamente vai ter uma dinâmica ondulatória em um mesociclo, coisas desse tipo. Então, você não usa todo o arcabouço, no entanto, você opera alguns conhecimentos de maneira prática ali no dia a dia, vamos dizer assim. Sim, alguns conceitos ali, né? Tipo efeito heterocrônico, né? Combinação e alternância de cargas de diferentes orientações. Para garantir os estímulos ali bonitinho. Sim, para você montar um treinamento racional, né? O treinamento de amanhã deve estar em correspondência com o que foi feito hoje e com o que será feito depois de amanhã, para você ter a melhor qualidade, né? Então, assim, a gente opera pedacinhos da teoria da periodização na prática quando a gente fala em atividade física voltada para saúde e qualidade de vida. E até mesmo para um certo desempenho, né? Quando quem trabalha com personal. Agora, foi para o esporte, aí sim, você tem calendário competitivo, né? Independente se é esporte amador ou profissional, visa o máximo desempenho, então você já vai utilizar todo o arcabouço ali, toda a concepção. O arcabouço de conceitos, né? Todo o sistema de conceitos, todas as ferramentas para fazer da melhor forma. E professor, a periodização ela existe desde a Grécia Antiga ou ela é uma concepção mais atual? Bom, essa também é uma pergunta muito boa, né? Porque vamos definir antes periodização e daí fica mais fácil, acho que, falar começar sobre do isso, começo, né? O que é a teoria, definir. Vou casar essas duas coisas. Excelente. Vou definir casando com essa resposta aí. Excelente. Porque é o seguinte, né? Quando a gente fala em periodização, é muito comum você ouvir de outros profissionais a seguinte frase: quem inventou a periodização foram os russos, né? Foi o Matveev, ou coisa do tipo, né? Só que, na verdade, não foram os russos que inventaram a periodização e muito menos o Matveev. Periodização, como o Luiz já frisou ali na própria pergunta, existe desde a Grécia Antiga. Então, na Grécia Antiga, nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, você já tinha relatos da organização do processo de treinamento. Você já tinha até mesmo estruturas que eram semelhantes às que nós temos na periodização nos dias atuais. Então, por exemplo, você tinha algo que era semelhante ao microciclo, que era o tetra. Né? Uma estrutura de 4 dias de treino, né? Com uma dinâmica ondulatória, inclusive. 3 dias treinando, 1 dia recuperando. Os caras. Então, olha só, você tinha uma estrutura semelhante a um mesociclo, que era uma estrutura ali de 28 dias, né? De 4 semanas, que antecedia os Jogos Olímpicos.
Então é como se fosse ali uma espécie de mesociclo pré-competitivo. E você tinha também o que a gente chama hoje de macrociclo. Né? Não necessariamente macrociclo, mas vamos dizer ciclo anual pelo menos, né? Que era uma periodização de mais ou menos um ano para se preparar para os jogos. Então os gregos já se preocupavam com isso. Já falavam em sistema de seleção de talentos e orientação esportiva. Né? Já discutiam questões que são atuais. Né? Então assim, periodização, vamos entender assim, ó, na informalidade. Se você, sei lá, dar uma googada e olhar da forma mais simplificada que existe. O que é periodizar? Dividir em períodos. Periodização, certo? Se você está falando em treinamento esportivo, periodização é dividir processo de treinamento em períodos com conteúdo pré-estabelecido. Ou seja, você planejou antes de executar, considerando o período que você tem, o tempo que você tem. Então, esse tempo total você divide em períodos, vamos dizer assim, específicos com conteúdo de treinamento pré-determinado que você planejou. Só que assim, essa definição que eu estou falando aqui, ela é a mais simplificada. Sim. Tá? Então, assim, se você chegar e me perguntar o que você realmente acha de periodização, não é isso que eu acho de periodização, não. Porque isso aqui é o que existia já desde a Grécia Antiga, certo? Perfeito. Ou seja, é a forma básica de se trabalhar que, inclusive, qualquer pessoa, muito mesmo antes de se pensar em ler um livro de treinamento esportivo, ler um livro de periodização, a pessoa já faz periodização. É intuitivo, né? Nesse sentido, é intuitivo. A vida é periodizada. Você tem um período para, por exemplo, a mulher tem um período de gestação. Você tem um período para você nascer, para você se formar. Quando você entra na escola, menstrual você tem o ciclo menstrual, né? Quando você entra na escola, uma periodização, o ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, depois faculdade. São ciclos. Você tem lá semestre, ano, tem as notas, certo? Tem os períodos de estudo, e daí tem os momentos de avaliação. Então, assim, do ponto de vista mais informal, como eu citei, periodizar isso. Agora, aí tem uma coisa muito mais avançada, né? Que é o que a gente chama de teoria da periodização. A palavra teoria aqui tem um contexto específico, que é quando a gente coloca a ciência no meio, certo? Inclusive, tem até uma expressão que a gente usa no dia a dia, que ela é completamente errada, né? Se a gente for parar para pensar mesmo, assim, que quando você fala alguma coisa assim qualquer, que às vezes você ainda não tem grandes evidências se aquilo é verdade ou não, as pessoas costumam dizer assim, isso é apenas uma teoria. E essa frase é errada, né? Porque daí a pessoa está trocando o sentido de teoria por hipótese. Isso é apenas uma hipótese. Hipótese é aquilo que talvez seja. Isso é apenas uma hipótese. Por exemplo, vamos fazer um experimento aqui. Tenho 10 pessoas e vou colocar para fazer um treinamento de força. Em hipótese, eu acredito que essas pessoas vão ganhar uma quantidade X de massa muscular. Certo? A teoria vai ser o quê? Eu executei esse experimento. Eu publiquei esse experimento com os resultados. Outras pessoas leram o meu experimento, reproduziram o mesmo experimento em vários outros laboratórios. E aí, quando eu vou tendo a resposta de cada um desses trabalhos, é que eu começo, né, a formar as teorias. Perfeito. Né? Então, é toda uma teoria. Não existe apenas uma teoria. Por exemplo, a teoria da evolução é toda uma teoria. Não é apenas uma teoria. Perfeito. Certo? A teoria da relatividade é toda uma teoria. Não é apenas uma teoria. Não é uma hipótese. Certo? Ou até mesmo seriam apenas postulados teóricos, que é o início de uma teoria. Né? Então, a teoria é uma coisa que já tem muita evidência. Então, quando a gente fala em teoria da periodização, é uma coisa que já vem no século XX, aí sim entra o nome do professor Matviev, né? Vem no século XX, onde, através de uma metodologia mais científica, digamos assim, ele começa a levantar os primeiros indicadores daquilo que realmente importa na hora de você planejar o processo de treinamento. Então, assim, planejar por planejar, estabelecer conteúdo por estabelecer, simplesmente, já existe desde a Grécia Antiga. Isso é periodização. Teoria da periodização é quando eu dou essa cientificidade ao estudo desse planejamento, desse processo. Então, eu gosto muito daquela definição que eu sempre falo, né? Toda vez que eu vou num curso, num podcast, ou escrevo algum texto, eu sempre coloco a definição do Platonov, que eu acho que a definição do Platonov é que... Nossa, essa não deixa brecha para nada. Ela não deixa brecha, ela é precisa, né? O que é teoria da periodização, certo? É a divisão do processo de treinamento em elementos estruturais que se diferenciam entre si qualitativamente e quantitativamente, em conformidade com as leis existentes e objetivas que regem o estabelecimento ou formação da maestria esportiva. Perfeito. Então, quando a gente fala elementos estruturais,
é aquilo que a gente já conhece dos livros, né? Microciclo, mesociclo, macrociclo, período, etapa, ciclo anual, ciclo olímpico, preparação plurianual, né? Que é megaciclo, né? Isso são estruturas que se diferenciam entre si qualitativamente e quantitativamente. Por exemplo, um microciclo de choque, do ponto de vista quantitativo, que tem um volume de treinamento muito maior do que um microciclo de recuperação. Perfeito. Por exemplo, se eu pego um mesociclo básico e um mesociclo pré-competitivo, independente da diferença quantitativa de volume, eu também tenho uma diferença muito grande do ponto de vista qualitativo, ou seja, o conteúdo do treinamento, quais são os exercícios que eu utilizo, entre outras coisas. Por isso que você tem diversos termos, né, para definir cada um desses conceitos dessas estruturas. Então, por exemplo, tem diversos tipos de microciclo, diversos tipos de mesociclo, né? Tem os macrociclos, que não necessariamente significam um ano, né? Você pode ter um macrociclo que pode ter 6 meses de duração, né? Então, assim, claro que depois dá pra gente até definir melhor essa ideia, mas teoria da periodização é uma coisa que vem no século XX a partir dos trabalhos do Matveev. Se quiserem, depois eu posso até explicar o que ele fez. Eu até para você falar qual foi a participação dele nesse sentido de consolidar essa teoria, o que ele fez, qual foi o N dele de pesquisa, né, que é bem relevante com atletas de alto rendimento. Então fala um pouquinho sobre isso pra gente. Como ele consolidou a teoria da periodização, né? Qual que antes dele tinha um percentual de desenvolvimento dos atletas, né? Depois dele de êxito, né, nas competições de 15% a 25%, e após a teoria da periodização proposta por ele, passou aí a um número muito maior, chegando a 70%, né? Então, qual foi a contribuição dele, como que foram esses estudos que consolidou essa teoria? Isso é muito legal, essa parte é algo interessante. Tá, vamos lá. Então, assim, ó, eu falei que o Matveev é o cara que deu início ao conceito de teoria da periodização. Todos os treinadores antes disso já discutiam periodização. Porém, apesar de cada autor ter uma abordagem diferente, cada um explicar de um jeito, quando você olhava para a prática dos atletas, os resultados eles eram análogos. É igual hoje em dia o pessoal vai discutir hipertrofia. O que é melhor? 3 de 8, 3 de 10, 3 de 15, de 7, dá tudo no mesmo. Aí você vai olhar lá os experimentos, dá mais ou menos o mesmo resultado. Então, tipo assim, talvez não seja essa a discussão. Talvez a discussão esteja relacionada com outros detalhes, vamos dizer assim, né? Então, nessa época, diferentes autores falavam sobre periodização e o que acontecia na prática, no mundo real. Todo o esporte, ele tem, toda a modalidade esportiva no caso, tem uma federação e essa federação organiza as competições, certo? Então você tem um calendário esportivo. Você tem lá campeonato nacional, campeonato estadual, campeonato continental, né? Internacional, mundial, enfim, Olimpíada. E as competições têm diferentes níveis de prestígio. Por exemplo, o que é mais importante para um atleta? Ser campeão olímpico ou ser campeão, vamos dizer assim, de uma Copa do Mundo internacional? Tipo, igual lá na ginástica, tem a Copa do Mundo. Copa do Mundo não é tão importante quanto a Olimpíada. Já no futebol, a Copa do Mundo de futebol é a coisa mais importante que existe. É muito melhor ser campeão da Copa do Mundo do que ganhar, por exemplo, a Copa América. Ou do que ganhar a Copa das Confederações. O prestígio é diferente, né? Então, nessa época, quando o pessoal olhava para os resultados dos atletas, a dinâmica dos resultados. A dinâmica dos resultados é colocar num gráfico. Vamos dizer assim, que em um eixo você tem o tempo, certo? E no outro eixo você tem os resultados. Então você vai acompanhando janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, assim sucessivamente, certo? Aí você vai marcando cada resultado de cada competição e desenha um gráfico, certo? Nesse gráfico, o que ele mostrava? Que o melhor resultado do atleta durante a temporada, na maioria das vezes ele não acontecia no momento das competições mais prestigiosas. Então, até o Matveev, em torno de 15% a 25% somente dos casos, o atleta conseguiu o melhor resultado na data das competições mais prestigiosas. Perfeito. Quando o Matveev começou a estudar a teoria da periodização, ele fez lá um estudo muito abrangente, que já eu entro em detalhes, que foi uma coisa que o André já perguntou, mas a partir do momento que ele publicou esse trabalho e começou a disseminar esse conteúdo, e lembrando que esse conteúdo ele era disseminado em caráter fechado, é claro que isso é muito ruim, né? A ciência é feita para humanidade,
A ciência ela não deve ser politizada. A ciência não deve ser politizada. Ela não é para um grupo fechado de pessoas, né? Mas, enfim, isso acontece até hoje. É igual tecnologia militar, né? É ciência fechada. Mas, enfim, né? Na época da Guerra Fria, né? Você tinha esse problema. Então, esses estudos do Matveev eles eram publicados em caráter fechado para apenas alguns territórios no mundo, né? Que eram aqueles que eram da União Soviética e dos países que eram associados àquela ideologia política, certo? Então, conforme essas ideias foram disseminadas e os treinadores começaram a utilizar isso na prática, e era utilizado de fato na prática, porque o sistema soviético de preparação esportiva ele tinha uma gestão vertical, então você tinha como se fosse assim uma orientação do Estado de como se fazer, né? Então, basicamente, meio que todo mundo tinha que respeitar aquilo, né? Não tinha assim muita... Até tinha criatividade por parte dos treinadores, mas eles tinham ali que seguir um plano. É igual o plano curricular, né? Na escola, né? O professor ele tem a liberdade para falar do jeito que ele quiser, mas já está determinado o que é para trabalhar na escola, certo? Era mais ou menos assim. Então, a partir do momento que o trabalho do Matveev foi disseminado, os atletas dos países que eram aliados, ou até mesmo a própria União Soviética, passaram a atingir as melhores marcas do ano nas principais competições em 55% a 70% dos casos. Em algumas exceções, né, porque existe também a qualidade do treinador. Né? Sim, às vezes você expertise estuda, dele. você é bom para falar, né? Você explica bem, mas às vezes lá na prática, né, nem sempre sai daquela forma. Mas entre os treinadores mais talentosos e qualificados, isso chegava até 90% Nossa. de efetividade. Né? Caraca. Então, por isso que o Matveev é considerado o pai da teoria da periodização. Ele não inventou periodização, mas é a partir dele, a partir do trabalho dele, que você fala assim, agora tem sentido. Agora eu tô vendo que não faz parte da aleatoriedade. Porque até então, eu tinha lá, vamos supor, 10 autores diferentes, cada um com uma abordagem diferente. Daí, no final das contas, o resultado era praticamente o mesmo, você não via nenhuma diferença que fosse significativa do ponto de vista estatístico. Né? Então, a partir do trabalho dele, mudou drasticamente. Aí você fala, opa, é aqui que a gente está vendo o que realmente importa. E aí que, de fato, começaram, né, a ter esses grandes resultados, e isso foi um marco importante para dizer que ele realmente foi o cara que criou a teoria da periodização. Agora, como foi feito o estudo dele, né? Como que ele chegou nessas conclusões, nesses pontos tão importantes. E antes, deixa eu só fazer um breve comentário aqui. André, você podia dar uma reguladinha aí? No ar. No ar? Dá um teco? Tá. Só um tequinho. Esquentou? Ele esquentou bem. Ele esquentou bem. É que hoje tá bastante frio, né? Quem tá assistindo às vezes não tem noção disso, mas na nossa cidade está passando por um frio. É que esse episódio vai entrar pra eternidade, hein? As pessoas daqui 30 anos vão estar assistindo, na né? eternidade. Pra não ter perigo de passar frio, enfim, hoje tá frio. Foi ontem, já tava -2, cara. Pô, o dia mais frio do ano, né? Parece que a gente mora no Brasil, cara. Geada ainda. Nossa. Pô, tava fora. Tava Não, complicado, foi sinistro essa semana. Tava complicado. Então, mas voltando lá ao assunto, né? Então, assim, como que começou então a pesquisa do Matveev? Ainda nos anos 50, ele começou a fazer os estudos, certo? E ele estudava justamente a dinâmica dos resultados dos atletas e observava os planos de treino. E a partir dessas observações é que ele começou a tirar algumas conclusões. Então, inicialmente, ao contrário do que está escrito no livro do Bompa, Nossa, polêmica, hein, velho? Pessoal, Isso. Tem uma polêmica aqui. Pega a caneta e anota isso aí, cara. Que o Bompa diz no livro dele que o Matveev fez método de enquete, entrevista, né? Não tem nada a ver. Trocando ideia. Bro. Assim, pode até ter, dentro da forma dele de pesquisar, o diálogo com as pessoas, né? Mas ele, em essência, o que ele fez? Ele estudou a dinâmica dos resultados de atletas ao longo do ano em 900 casos. Ou seja, ele tinha um N amostral de 900 pessoas, 900 atletas profissionais. E lembrando que uma das vantagens que existia lá no sistema soviético era justamente o quê? A possibilidade do pesquisador trabalhar diretamente com o atleta. Ou seja, uma população específica. Isso que é muito bom, né? Que você já pensou nos dias de hoje você juntar 900 atletas profissionais? É muito difícil, né? Qual que é a possibilidade, a probabilidade? A possibilidade é mínima de você ter acesso a esses dados. Né? E você ter todo um aparato à tua disposição, um laboratório
que você possa aplicar teste, né? É muito difícil. Então, o que ele conseguiu foi algo ímpar. Algo ímpar. Só que na época isso era possível, em virtude dessas diferenças políticas. A própria Por isso Guerra que Fria, revolucionou, né? né, praticamente. E até mesmo, né, vou aproveitar para fazer uma outra observação, né, que eu sempre falo isso quando eu falo sobre periodização. Quando eu falo dessas questões da União Soviética e tal, nós estamos discutindo exclusivamente a parte científica. O que foi feito? Você é Blá, blá, blá. soviético. Não, tem nada a ver. A gente não entra nesse mérito político, se isso era do ponto de vista humanitário, do ponto de vista ético, do ponto de vista social, econômico. Não me importa. Eu estou preocupado em discutir somente o trabalho científico parte dos boa autores, que ficou, que é a construção do conceito que a gente tem sobre o sistema de preparação de atletas. É isso que importa. O resto não me importa. Certo? Então, assim, dentro daquele sistema que existia, o pesquisador ele estava muito próximo do treinador, que é muito diferente, às vezes, do que acontece no Ocidente. Que um está brigado com o outro, vamos dizer assim, o treinador não quer conversar com o pesquisador, porque o treinador acha que o pesquisador tem hipóteses e conclusões muito abstratas. Assim, não é que só... Assim, ele até entende de esporte, mas como ele não está aplicando o tempo inteiro, às vezes ele tira conclusões muito abstratas que fogem muito da realidade. Não que elas estejam certas ou erradas, não estamos avaliando o mérito da qualidade do estudo que o pesquisador fez. Mas se aquilo é aplicável ou não dentro da realidade do esporte. E já o treinador, muitas vezes, ele pensa assim, eu tenho acesso à ciência, eu vejo aqui na minha prática o que é mais importante e eu escolho qual o conteúdo que eu quero estudar. Mas o pesquisador também fala, mas cadê? Me dá os seus cálculos, aí me mostra a estatística de que as suas conclusões estão certas. Que você está testando, você está observando, mas você está fazendo observações no seu achismo. Porque apesar de você falar, tive acesso à ciência, estou aplicando na prática. E percebo que aqui é melhor. Mas espera aí. Não é no percebo. Você tem que dados objetivos, quantificar os dados e me mostrar que de fato funciona. Ou seja, uma abordagem científica. Então, por exemplo, o pesquisador vai criticar o treinador por falta de rigor metodológico científico. E o treinador vai criticar o cientista por falta de entendimento do mundo real. Tipo assim, você está falando de uma coisa aí que para mim não importa, não existe, isso não se aplica. Certo? E de fato, assim, até tem uma boa parte da ciência. Tem até uma fala que eu achei bem interessante esses dias que eu vi no Instagram do Roberto Simão. Roberto Simão, um grande pesquisador brasileiro sobre treinamento de força. Ele fala assim, acredito aí que 90%, 95% dos estudos na área do treinamento de força não são aplicáveis na prática. É verdade, eu vi que você postou lá. É uma coisa assim muito rigorosa, condições muito controladas, que fogem muito do que a gente realmente faz na prática e do que realmente acontece, né? Então, você tem esse problema. Já naquela época, naquele contexto, o pesquisador ele estava trabalhando junto com o treinador. Os treinadores eram estimulados a estarem ali nos programas científicos, né, de mestrado, doutorado, pós-doutorado, e tinha esse trabalho conjunto, certo? Então isso ajudava o pesquisador a ter menos conclusões abstratas e ajudava também o treinador a ter mais rigor técnico-científico aplicando tudo isso na prática e tendo acesso ao material humano. Uma coisa que eu vejo assim, muito comum. Aqui no Brasil é muito comum a gente ouvir o seguinte: o pesquisador fala assim, não tem como atleta olímpico não estar dopado, é impossível, porque esse resultado é completamente absurdo. E tudo bem, existe de fato doping no esporte, a gente até já discutiu sobre isso. Só que, qual que é o problema? Quando você vai pegar uma amostra de atletas de alto rendimento, em relação às amostras de pessoas comuns, não atletas, imagina, você está numa universidade, você vai fazer uma pesquisa, fazer uma pesquisa aqui sobre treinamento de força. Aí você vai mostrar o resultado que cada pessoa teve lá no experimento. Na hora que você for tabular esses dados para tirar conclusões, tem um monte de ferramenta matemática ali. Medidas de tendência central para você excluir as extremidades, né? Aí tem correlação, tem significância, tem um monte de coisa. Tem um monte de ferramenta estatística, certo? Quando você pega os atletas de alto rendimento, todos eles é como se fosse aquele pontinho que está completamente fora da curva. Então, a amostra de atletas de alto rendimento, ela é muito diferente da amostra do público comum. Sim. Então, o que a gente vê nos estudos comuns, eles não trazem nenhuma
Assim, eu não vou dizer que não é relevância, mas... Você não pode usar como referência para nada. Você não pode usar como referência, porque não tem como você transferir dados de uma amostra para outra amostra. Ou melhor, de uma amostra para outra amostra, não. De uma população para outra população. Nós estamos falando porque os atletas são as pessoas que são geneticamente dotadas de talento. Perfeito. São os mais diferenciados. Aquele que é 1 em 10 mil. É esse cara que chega na Olimpíada. Entende? Então, como você tinha esse acesso aos melhores atletas, vamos dizer assim, os atletas de seleção, nas melhores universidades, nos melhores laboratórios, com o cara que era especialista da biomecânica, da bioquímica, com o treinador, e estava todo mundo ali fazendo um trabalho em conjunto, então eles tinham conclusões que fugiam dessa coisa mais abstrata, certo? E isso ajudava muito. Então o Matveev estudou 900 atletas e com base nisso ele começou a observar, por exemplo, quanto tempo demora para um atleta conseguir elevar o seu nível de preparo. De fato, se apresentar em um novo nível de resultado esportivo. Porque assim, às vezes o atleta está se preparando e fala, treinei meu atleta 1 mês. Mas o resultado esportivo não mudou. Às vezes você chega até e fala assim, eu treinei meu atleta lá, ele melhorou a força. O meu atleta agachava com 80. Agora ele agacha com 100. Vamos dizer que você trabalha com futebol. O que isso mudou nas estatísticas do jogo? Você fala, não mudou nada. Então... Certo? Assim, não que o trabalho tenha sido inútil. Você melhorou a força, mas você ainda não melhorou o resultado esportivo. Perfeito. Certo? Então o resultado esportivo é uma coisa mais complexa. Ele é uma junção de vários fatores. Então ele começou a observar quanto tempo eu preciso para, de fato, sair de um nível de preparo para um novo nível de realizações esportivas. Ou seja, resultados que são recordes pessoais, que estão acima dos resultados que eu consegui nas temporadas anteriores. Então eu estabeleço lá uma espécie de duração do período preparatório. Claro que com o tempo, esse conhecimento ele foi ficando cada vez mais refinado. Hoje a gente consegue descobrir qual é o tempo ótimo de período preparatório para cada atleta concreto em cada modalidade esportiva. Perfeito. Você tem ferramentas para isso. Mas existe uma orientação geral. Vamos dizer que pelo menos aí 3 a 5 meses de preparação rígida para um atleta chegar num novo nível de preparo, que é aquilo que a gente chama de forma esportiva. Esse conceito, forma esportiva, é uma coisa que já existia também. Tá? Antes do Matveev, os pesquisadores já utilizavam esse termo, forma esportiva, só que antes era um conceito que ainda estava abstrato. O que as pessoas entendiam como forma esportiva antes do trabalho do Matveev, lá na década de 30, de 40? Que forma esportiva era uma etapa da carreira do atleta onde ele estava no mais alto nível. Que é o que hoje nós chamamos de idade ótima dos resultados. Por exemplo, jogador de futebol. Qual a idade ótima dos resultados? Vamos colocar que seja ali entre 25, 26 até uns 32, 33. Ali é o melhor momento da vida para o cara ter grandes resultados. A idade ótima. Forma desportiva, antes, pensavam que era isso. Mas o Matveev falou o seguinte, não, tá errado. A forma desportiva, ela tem um caráter fásico. Perfeito. Não tem como você manter um alto nível de desempenho por muito tempo. Você tem pequenas oscilações. Então o Matveev mostrou o seguinte, o atleta inicia lá o seu macrociclo de preparação, teu ciclo anual, por exemplo. E aí, às vezes, o atleta ele apresenta um resultado que está em torno ali de 92% a 96% do que foi o melhor resultado no ciclo anterior. Começa a temporada nesse nível. Ele vai precisar de 3 a 5 meses de preparação rígida, ou às vezes até mais, dependendo da modalidade, para atingir um novo nível de preparo. Um novo nível de preparo é 101%, 102%. Que ele tem que superar o 100%, que era o melhor resultado anterior. Que é justamente o objetivo da periodização, né? Alcançar a forma desportiva de macrociclo para macrociclo, exatamente. O objetivo da periodização. E assim, objetivo principal da periodização, né? Atingir a forma desportiva, ou seja, o aperfeiçoamento contínuo do atleta. A cada macrociclo ele está num novo nível de preparo. Esse é o objetivo, certo? Sendo a tarefa da periodização, que também é importante enfatizar, é justamente garantir que você distribua as cargas de treinamento de um jeito que esse estado de forma desportivo ele caia justamente na época das competições. Porque se eu chegar e falar que o objetivo da periodização é garantir a melhora contínua, eu vou dizer que aqueles dados do passado, que era de 15% a 25%, eles não necessariamente estavam errados. Porque todo ano o atleta estava melhorando. Só não melhorava necessariamente no momento principal. Então vamos definir forma esportiva. Ó. Estado ótimo de preparo físico, técnico, tático, psicológico, de maneira harmônica, integrada e em conformidade com as principais competições do ano. Que isso aí, matou pau. Aí ele conseguiu chegar nesse êxito de alcançar resultados nas principais competições. Né? E você foi muito feliz porque você disse o seguinte, ó, estado ótimo de preparo físico, técnico, tático, psicológico, de forma integral e harmônica.
que é justamente entender que o resultado esportivo ele não pode ser visto do ponto de vista da força, do ponto de vista da resistência. É sempre um todo. Se o atleta ele pode estar voando, por exemplo, nos testes de controle. Se ele chega no dia da competição e ele não está bem psicologicamente, ele falha. Sim. Ele erra a técnica, ele não conseguiu exteriorizar todo o seu potencial de força que ele consegue fazer no treino, porque na hora estava nervoso, porque ficou ansioso vários dias. Então, por exemplo, preparo psicológico. Tanto que eu, particularmente, e eu falo isso, discuto isso até com vários colegas que eu respeito demais, que são da área. Eu nem gosto, por exemplo, do termo periodização do treinamento de força. Apesar de que eu entendo toda a construção, tá? De forma alguma estaria dizendo que isso esteja errado, não é isso? De forma alguma. Tem todo uma contribuição dos pesquisadores nessa área para nos ajudar a elaborar a preparação de força no médio e longo prazo. Mas eu costumo dizer que a ideia de periodização do treinamento esportivo, ela não pode ser reduzida ao treinamento de força. Porque ela tem que ser condicionada à forma desportiva. A equilibrar justamente. E a forma desportiva ela só pode ser medida pelo resultado esportivo. Ou seja, pelo que o atleta apresenta na competição. E o resultado, ele sempre vai ser produto desses 4 componentes do preparo, integrados de forma harmônica, né? Físico, técnico, tático e psicológico. Né? Perfeito. Então, eu poderia até complementar até mais um pouquinho a definição que você deu, né? Você falou, estado que ótimo. eu dei não, né? Deu sim, cara. Você que brilhantemente integrou tudo aí, cara. Alto nível. Você foi muito bem. A definição não é minha. Né? Você que criou a definição. Andrezão, tem André Reis ali, 2020, né? Mas também não é minha. Também não é minha. Essa definição é do Matveev, né? Estado ótimo, preparo físico, técnico, tático, psicológico, de forma integrada e harmônica, que garante o atleta atingir os mais altos resultados a cada grande ciclo de preparação, ou seja, a cada macrociclo. Perfeito. Certo? Então, é justamente isso. Num macrociclo, você tem tempo suficiente para construir um novo nível de preparo. Certo. Esse macrociclo ele pode ter diversas durações. Pode ter 5 meses, 4 meses, 6 meses, 8 meses, 1 ano. Né? Que muita gente faz essa confusão. Vai depender do calendário esportivo, né? Também não dá um pouco do calendário e um pouco das leis que regem a formação da maestria esportiva. Perfeito. Afinal de contas, se você pega um calendário denso, não vai mudar o tempo que o seu músculo demora para se adaptar, porque você descobriu que tem uma competição daqui 15 dias. Tem uma competição daqui 15 dias, então minha periodização tem que mudar. A biologia não vai se moldar a isso. A biologia não vai falar, vamos acelerar a hipertrofia e a coordenação neuromuscular e o preparo tático. Vamos reduzir os prazos para que você esteja pronto logo, porque o calendário exige. Não, o corpo tem suas leis de funcionamento. Então a gente fala assim que na periodização, então a biologia do organismo ela não muda. Teu corpo ele não vai se adaptar mais rápido, mudar o tempo de síntese de proteínas, porque o calendário exige, né? Então, quando a gente fala em periodização, num ciclo anual, certo? Lembrando, ciclo anual aí sim, a gente está falando de 1 ano, 52 semanas, certo? Num ciclo anual você pode ter 1 macrociclo, 2 macrociclos, 3 macrociclos. Então, a definição de macrociclo, por exemplo, não é ciclo anual, é uma coisa diferente. Então, às vezes você vê muitos especialistas falando, não, porque o macrociclo. Daí o cara pega 1 ano. Ele acredita firmemente que o macrociclo é 1 ano. Ou outros acreditam que um macrociclo seja um ciclo olímpico. Né? Uhum. E essas definições todas estão erradas. O macrociclo, vamos dizer assim, é o intervalo de tempo necessário para você observar o caráter fásico da forma desportiva. Fase de estabelecimento, que é quando você cria as premissas e tal, treina um atleta para ele chegar num novo nível de preparo. Uhum. Aí você tem, no caso, o período preparatório nessa fase de estabelecimento. Aí você tem a fase de manutenção da forma desportiva, que é quando de fato a gente atinge ela, certo? Aquele estado ótimo de preparo que a gente citou, que garante o resultado, que é o período competitivo. E aí você tem a perda temporária, que fica no período transitório. Então você tem 3 fases em 3 períodos. Então a duração do macrociclo ela está em conformidade com o caráter fásico da forma desportiva e não relacionado ao calendário. Perfeito. Né, que a gente tem na vida real, né? Tipo, 1 ano tem 52 semanas, então o macrociclo tem 52 semanas. Não, pode ter 52 semanas, mas não necessariamente, não obrigatoriamente. Perfeito. Isso aí vai depender do tempo que o organismo demora para se adaptar e tudo mais, né? Então, você vê, a gente já falou da amostra, né? Do Matveev, né? Eu acho que é até interessante a gente falar, que falou da amostra, falou do número, né? Na quantidade aí de atletas, e é interessante para o pessoal de casa aqui entender mais ou menos o quanto isso foi relevante, por exemplo, da questão do efeito heterocrônico de treinamento. Uhum. Perfeito. Que naquela época eles tinham ali de 300 a 400 horas de treinos anuais,
e com esse estabelecimento, né, com esse estudo do professor Mativev, eles conseguiram elevar de 1.300 para 1.400 horas de treinamento. Ou seja, você conseguiu mais do que dobrar a quantidade de treino. Então, professor, antes da gente entrar nessa parte de forma desportiva, dos períodos micro, macro, meso, fala um pouquinho desse efeito heterocrônico, né, que o professor Matiev também deu um peteleco, né, conseguiu visualizar isso aí. Esse foi o grande... Perfeito. A grande essa sacada, foi a cereja, né? né? Essa foi a... Para aumentar a quantidade, o volume de treino. Na minha opinião, realmente, essa foi a grande sacada. Né? Então, assim, novamente, quando o Mativev fez a observação né, da dinâmica dos resultados e também das cargas de treinamento, ele começou a observar o seguinte, ele começou a concluir o seguinte. Na época, grande parte dos treinadores, e olha só o que interessante que eu vou falar agora, isso tem a ver com o que a gente vê hoje na prática de musculação. Pessoal da musculação, olhem como vocês estão atrasados. Que isso, olha só. Inclusive, esses dias atrás eu tive no Deload, né? Lá com o Belmiro, e a gente falou sobre isso. O Belmiro falou, pô, é verdade, isso é uma coisa que é muito mito, né? Antes, os treinadores eles pensavam o seguinte, em virtude da teoria da supercompensação. Perfeito. Que um atleta, quando ele treinava, ele precisava dar o descanso completo para treinar no período da supercompensação. Então, treinei hoje, certo? Aí eu vou ficar cansado, por exemplo, por 2 dias. Daí no terceiro dia eu estou em supercompensação. E aí eu teria que aplicar uma carga de treino a cada 2 ou 3 dias. Então os atletas treinavam de 3 a 4 vezes por semana. Do mesmo jeito que hoje na musculação o cara fala, não, treinei peito segunda, agora só posso treinar peito na sexta, porque eu tenho que dar o descanso e tudo mais, certo? Para ter hipertrofia e tudo, e todas as questões que estão relacionadas com o processo de adaptação. Só que a teoria da supercompensação, ao contrário do que muitos pensam, ela só revela a dinâmica de depressão e recuperação de glicogênio. A teoria da supercompensação não fala sobre síntese de proteína, sobre formação de determinadas organelas, não fala de nada disso. Perfeito. Só fala da mudança do conteúdo do glicogênio muscular. E aí o Mativelli percebeu o seguinte, pô, os atletas treinam pouco. Dá pra gente aumentar bem o volume de treino. Então, se treinava 300 a 400 horas por ano. Simples aí, só dá pra fazer a conta aí, né? E aí, depois de um tempo, eles passaram a treinar de 1.200 a 1.400 horas por ano. Aumentou muito o volume de treinamento. E, obviamente, como consequência, o resultado esportivo cresceu muito. Porque o atleta começou a treinar muito mais, estimulou os processos de adaptação no organismo, o organismo se adapta, aumenta seu potencial funcional e, consequentemente, melhora o resultado esportivo. Agora, o que significa esse termo, né? Heterocrônico. E o que isso tem a ver? Ali com a construção principalmente do microciclo, da semana de treino, da sequência dos treinamentos que a gente vai fazer entre o segunda e sábado. O efeito heterocrônico defende a seguinte ideia, que a quebra da homeostase no nosso organismo, ela vai gerar um efeito opressor. Então, por exemplo, quando você... Vou colocar o exemplo da musculação. Você faz lá um treino de membros inferiores. No dia seguinte, você não percebe que a tua força está um pouquinho pior? Sim, às vezes você está com dor muscular, tal. Então isso é um efeito opressor. Não quer dizer que você piorou de fato. Você só está cansado, dali 2, 3 dias, 4 dias, 5 dias, você se recupera, certo? E numa sequência de vários treinos desses, a sua força cresce. É assim que funciona, certo? Então ele mostrou o seguinte, ó, quando você tem um efeito opressor, ou seja, um estresse que quebra a homeostase, esse estresse ele só acontece naqueles sistemas fisiológicos funcionais do organismo que determinam o desempenho naquela orientação que você trabalhou. Ou seja, naquele tipo de tarefa de treino. Então vamos pensar o seguinte. É claro que eu não vou entrar aqui numa discussão sobre carga de treinamento, porque senão vai ficar 1 hora falando para poder dar continuidade. Mas vamos pensar o seguinte. Quando a gente fala em carga de treinamento, você tem alguns componentes ali, né? Um deles é a orientação. Tá, então, quanto à questão da carga de treinamento, obviamente que eu não vou discutir carga aqui, porque senão a gente começa um novo podcast, né? Seria uma coisa muito extensa. Mas assim, uma forminha bem resumida, a carga tem parâmetros, né? Tipo volume, intensidade, tem componentes. Tem lá orientação, grandeza, complexidade cognitiva, especificidade, distribuição. Quando a gente fala em orientação, a gente está discutindo as tarefas de treinamento. Quando você treina um atleta, você tem tarefas. Não tem, hoje é treinamento de força, hoje é treinamento de
rapidez e velocidade, resistência, hoje é um treinamento técnico, tático, são tarefas. E essas tarefas, elas estão sempre em conformidade com um tipo de metabolismo preferencial. Então, tem tarefas que priorizam mais o metabolismo lático, tarefas que predominam mais o metabolismo glicolítico, tarefas que predominam mais o metabolismo aeróbico. Então, se eu executo, por exemplo, uma tarefa de orientação alática, como exercícios de força máxima, força explosiva, rapidez e velocidade, que são coisas curtas em altíssima intensidade, eu vou gerar um estresse, ou seja, uma quebra de homeostase, uma opressão, como eu havia citado ali anteriormente, certo? Então eu tenho uma opressão sobre determinados sistemas fisiológicos funcionais no meu organismo. Que sistemas são esses? Aqueles que respondem às exigências das atividades de orientação alática. Não são os mesmos sistemas que respondem, por exemplo, às tarefas de orientação aeróbia. Então, quando eu faço um trabalho com uma carga grande, que a gente fala, com alto volume, tá? E aqui carga, eu estou me referindo à carga de treino, tá? Não é carga peso, né? Para as pessoas entenderem bem, certo? Então, quando eu jogo um volume muito alto, dentro de uma determinada orientação, por exemplo, orientação lática, no dia seguinte eu vou estar cansado. Se eu tentar executar um movimento que exija força máxima, explosiva, velocidade, eu vou perceber que a minha capacidade física naquela orientação ela está oprimida. Vamos dizer assim, para ficar mais claro e tátil esse exemplo, né? O cara hoje treinou lá uma carga grande, fez, sei lá, 20 tiros de 100 metros, velocidade máxima, com intervalo de 5 minutos. Todos para casa dos 10 segundos. Amanhã ele não vai conseguir fazer isso. Amanhã ele está cansado. Com a mesma qualidade isso, não, né? Qualidade. Ele até consegue fazer, mas ele vai estar fazendo ali 97% do resultado, Perfeito. 96% do resultado claro, que ele fez um dia antes. Exatamente, ele vai estar cansado. E aí o que acontece? Ele está cansado, porque ele teve uma opressão daquele sistema funcional, só naquela orientação. Se ele tentar no outro dia fazer um trabalho aeróbio ou um trabalho glicolítico, ele está com a capacidade de trabalho quase a 100%. Claro que alguma pequena opressão indireta ele gera, mas pequena. Ele consegue... Na segunda-feira fiz o treino de velocidade, igual você citou, tiros de 100 metros. Na terça-feira, esse atleta ele consegue fazer com qualidade um trabalho aeróbio ou um trabalho glicolítico, por exemplo, tiro de 400 metros, tiros de 1.000 metros, né? Trabalhos já aeróbios ali, cronometrando ali, por exemplo, para casa de uns 4 minutos, 3 minutos e meio, né? Um atleta velocista de elite tem uma boa resistência também, né? Apesar das pessoas acharem que não. Mas enfim, então quando você treina uma orientação, você oprime os sistemas funcionais que respondem àquela orientação, mas não necessariamente outros. Então, para eu treinar forte na terça, eu não preciso esperar uma suposta supercompensação alática do treino de segunda, que é o que os caras defendiam lá nos anos 50, e muitas pessoas na musculação defendem isso até hoje. E aí ficava sem certo? Treinar. E aí ficava esses intervalos, porque daí você falava, não, eu vou treinar lá no pico da curva de recuperação da supercompensação. Só que aquela curva era só sobre glicogênio, e não sobre capacidade de trabalho ou sobre os efeitos de adaptação sobre organelas concretas ou enzimas concretas dentro do músculo. Perfeito. Certo? Então ele percebeu que dava para colocar mais sessões de treino dentro daquela semana. Então se os caras treinavam 3, 4 vezes por semana, 3, 4 sessões de treino, eles passaram a treinar 12, 14, 16 vezes por semana. E alguém vai falar, pô, mas como assim? Uma semana só tem 7 dias. Como que vai treinar 14 vezes? 2 vezes por dia. 3 vezes. Né? Então se aumentou muito o número de sessões. Quando a gente olha para os dados de hoje em dia, atletas de modalidades como atletismo, natação, ginástica, modalidades que assim exigem o máximo das capacidades físicas, que tem mobilização máxima. Tem atleta que chega a fazer 36 horas de treino numa semana, dividido entre 15 e 18 sessões de treinamento. E treina muito bem, né? E treina muito bem. Mas por que ele treina muito bem? Porque o treinador, em virtude do conhecimento do efeito heterocrônico, ele faz uma combinação e Ótima alternância otimizada dessas diferentes cargas de treinamento. Vamos entender aqui cargas como influências de treinamento. Perfeito. Então, todo treino é uma carga. Aí essa carga ela pode ser grande no sentido do quanto que ela quebra a homeostase, né? Pode ser média, no sentido de você ter um volume um pouco menor e não cansar tanto. Ela pode ter uma orientação lática, aeróbica, que aí já é mais determinado pela intensidade do exercício e tudo mais. E aí o treinador ele vai construindo. Então, vamos colocar a seguinte situação. O atleta treina na segunda-feira 20 tiros de 80 metros em velocidade. Dá o exemplo do Fernando, que o Fernando dá tiro de 8 segundos
na esteira. Claro que o Fernando não corre 80 metros, ele não tem tanta velocidade. Uns 40. É só amador, É porra, quase tá tirando. glicolítico. Não, vamos dizer que ele faça ali uns 70 metros. Não, colocar 70, vamos ser legal com ele. Vamos dizer que ele faça 70 Descansado, metros. bom. Sei que eles são charás, né, galera? Não, mas se bem que em 8 segundos não dá pra fazer 80 metros, nem pro velocista, porque o primeiro tem que sair lançado, né? É verdade. Aí vamos dizer que ele sai lançado, ele já tá em velocidade, daí só... E de fato ele faz isso, ele já tá em velocidade e só dá aquele sprint de 8 segundos. Aí, nesse trabalho, ele vai ter uma qualidade. Ele fez isso na segunda, fez, por exemplo, 20 tiros de 8 segundos para máxima intensidade possível, máxima velocidade, com pausa de descanso entre os tiros relativamente longa, para ter a recuperação da reserva de creatina fosfato e manter a qualidade, certo? Perfeito. Vamos dizer que o 20º tiro ele já não conseguiu concluir. Não conseguiu concluir tão bem, da gente interromper o treino. Porque já mostrou que esse volume foi muito alto. Ou seja, pela grandeza, essa carga é elevada. Sim. Certo? Tá cansado. Chegou na terça, se ele tentar fazer esse tiro, tá quebrado. Então, o que a gente vai fazer? Ao invés de ele fazer tiro de 8 segundos, em velocidade máxima, vamos trabalhar em cima da resistência de velocidade, fazer um trabalho glicolítico. Ele vai fazer tiros de novo, só que de 40 segundos. Aquele que a coxa vai arder que nem fogo, vai fazer acidose máxima na musculatura, 40 segundos dando a vida. Só que se os tiros de 8 segundos ele consegue atingir uma velocidade máxima, vamos dizer que de 10 metros por segundo, num tiro glicolítico, não tem como ele ficar correndo a 10 metros por segundo. Ele pode, assim, até atingir 10 metros por segundo se ele quiser sair que nem um louco no começo, mas dele quebra. Vamos dizer que ele quer colocar a melhor distribuição de intensidade, no caso a velocidade de corrida, para cobrir a maior distância possível nesse tempo de 40 segundos. Então vamos dizer que ele corra a 8 metros por segundo. Então a intensidade já está menor. De 10 metros por segundo veio para 8 metros por segundo. Só que como está 8 metros por segundo, como é uma potência menor, e é um intervalo de tempo maior executando esse exercício, ele vai esgotar a reserva de creatina fosfato, vai para o metabolismo glicolítico de forma predominante. Claro, né, o metabolismo glicolítico está desde o início, mas de forma predominante mesmo, é a partir ali de 10, 12 segundos, quando você já esgotou por completo a reserva de creatina fosfato, certo? Ele vai se manter nessa intensidade por um tempo prolongado, e o tipo de estresse que esse trabalho vai trazer para o organismo dele é diferente do estresse que trouxe no treino de ontem. E para hoje, ele consegue fazer tiro de 8 segundos, de 8 metros por segundo de velocidade por 40 segundos. Mas ele não conseguiria fazer a 10 metros por segundo de intensidade no intervalo de 8 segundos de duração do tiro. Perfeito. Ou seja, a gente está mostrando que no treino de terça, ele consegue treinar tão bem como se ele não tivesse treinado segunda. Certo? E aí vamos dizer que na quarta-feira, para contemplar o metabolismo aeróbio, a gente vai fazer uma corrida de 30 ou 40 minutos com uma intensidade assim alta, considerando que seja aeróbio, que esteja ali perto do limiar. Então ele vai correr 30 minutos no limiar anaeróbio. Ou seja, na segunda, trabalho predominantemente alático. Na terça, um trabalho predominantemente glicolítico. Na quarta, um trabalho predominantemente aeróbio. O que nós perceberemos quando a gente for fazer uma análise da qualidade do treino? Os 3 treinos foram executados numa qualidade muito alta. E nós estamos falando do mesmo regime, vamos dizer, biomecânico, né? Tipo, os 3 dias foram corridas, tudo corrida. né? É tipo assim, fazer subindo segunda, terça e quarta, né? A gente Transportando para musculação. Mesmo muscular, mesmo regime de trabalho, né? Que é o reativo balístico, que está usando a corrida. Sim. E poderíamos ter ainda outras variáveis, né? Mas vamos colocar esse exemplo porque ele fica muito bom para a gente entender qual que é a lógica. Eu gosto de falar, explicar, assim, às vezes até para os meus alunos, o que é isso aí, tipo, em palavras muito simples. Por exemplo, esse tiro velocidade eu estou utilizando o máximo. Esse tiro glicolítico eu estou usando o máximo, só que esse máximo de tiro glicolítico ele não vai chegar lá onde chega o tiro máximo. E esse tiro aeróbio não vai chegar onde está aquele outro. É assim, cada um é máximo relativo ao tempo àquela orientação. Então uma coisa não atrapalha a outra. Por exemplo, o alático é máximo de forma absoluta, o glicolítico é submáximo de forma absoluta e o aeróbio é médio considerando de forma absoluta. Só que esse médio aeróbio, considerando que aeróbio, é o máximo do que você consegue fazer aerobicamente. Perfeito. Né? O glicolítico é o máximo do que você consegue fazer de forma glicolítica. E o alático é o máximo total, né? Que é máximo tanto do ponto de vista alático quanto do ponto de vista absoluto. Certo? Então, tanto absoluto quanto relativo. E aí, veja bem, treinamos segunda, terça e quarta, alático, lático, aeróbio. Se eu mudo essa ordem, vamos supor que na segunda-feira eu coloco o trabalho glicolítico. Faço lá 10 tiros ou 15 tiros de 40 segundos no limite das possibilidades funcionais dele, gerando aquela acidose forte, vai ter dor muscular tardia. Se ele tentar treinar na terça de maneira lática,
não vai sair. Já Esquece. Assim, pode até sair, mas vai sair uma porcaria de Prejudicado. treino. Vai sair com uma qualidade muito ruim. Então perceba que a utilização do efeito heterocrônico dentro da construção do microciclo otimizou não somente o volume, que o Fernando frisou muito bem, aumentou a carga horária anual para 1.400 horas. Beleza, isso é muito bom, mas principalmente aumentou a qualidade. Entende? Porque se eu não combino corretamente as orientações de carga, o treino de ontem prejudica o treino de hoje. E não é interessante que o treino de ontem prejudique o meu treino de hoje. Isso sem contar que ainda tem as sessões seletivas, né, que é quando a gente treina de fato só uma orientação, e tem as sessões complexas, que é quando a gente treina tudo junto. Perfeito. E aí você tem dentro da teoria da periodização ajustes de volume. Ó, como hoje eu trabalho com futebol, né, não posso ficar trabalhando assim de forma isolada, tem que trabalhar tudo junto. Então hoje eu vou fazer uma sessão complexa. Não vai ser uma sessão somente alática ou somente glicolítica, vai ser alática, glicolítica e aeróbia, tudo junto. Começo com um trabalhinho de força e potência na academia, já venho para o campo, faço um trabalho tático e termino, faço um treino Vamos intervalado. colocar em outras palavras, assim, para ficar mais fácil. Por exemplo, o Fernando fez lá 20 tiros numa sessão de carga simples. 20 tiros para ele é um volume... Carga seletiva, uma carga né? de choque, né? Uma carga de choque, seletiva, uma carga né? grande. E aí, se for complexa, ao invés de ele fazer 20, ele faria 13, por exemplo. Tiros. Até Na oito. mesma Até sessão, menos, né? na Até verdade, menos. até menos. 6 a Ou 8, se for né? de duas É, orientações, vamos Porque dizer assim, só voltando à questão. Então, ó, seletivo é uma orientação, complexo é 2 ou mais, certo? Perfeito. Então, se eu trabalho num esporte onde eu preciso trabalhar com sessões complexas porque eu tenho pouco tempo para preparação e muitas tarefas de treino a serem resolvidas, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o volume relativo do que seria uma carga grande, elevada, com carga de choque, que é aquela que gera uma quebra profunda na homeostase, que você fica 2, 3 dias cansado naquela orientação. E eu vou pegar em torno de 30% a 35% daquele volume. 6 E a aí 8 eu vou tiros. casar as 3 orientações. Por exemplo, se pro Fernando, de forma seletiva, uma carga grande seja, do ponto de vista lático, 15 tiros de 8 segundos. Isso é uma carga grande para ele, certo? Do ponto de vista glicolítico, 10 tiros de 40 segundos. Carga grande na orientação glicolítica. E na orientação aeróbia, 45 minutos de trabalho no nível do limiar anaeróbio. Se eu quiser treinar os 3 de uma vez, para ter um efeito de carga grande, uma grande quebra na homeostase, né, para ficar cansado pro dia seguinte, eu vou pegar em torno de 35% do volume de cada um e somar os 3. Só que em sessões complexas, a gente não usa cargas elevadas, grandes, de choque. Por quê? Porque ela vai gerar muito cansaço pro dia seguinte. A gente prefere estar utilizando, no caso, as cargas de grandeza significativa, que também são conhecidas como ordinárias. Por quê? Porque daí eu consigo descansar em 24 horas. Perfeito. E amanhã eu consigo repetir o treino, tanto seletivo em qualquer orientação, quanto complexo somando todas as orientações. Perfeito. Então, isso é uma discussão interessante. O Matveev fundamentou isso. Né? No caso, o efeito heterocrônico das cargas para você combinar e alternar cargas na construção de microciclos, mesociclos e macrociclos. E outra coisa ainda importante que ele fez, né? Até pulando aqui já um pontinho, talvez vocês tivessem até essa pergunta, com base nesse mesmo estudo, estudando a dinâmica dos resultados, estudando o efeito heterocrônico, né? Entendendo que é forma desportiva, ele fundamentou os primeiros princípios do treinamento esportivo. Perfeito. Então você pega lá tipo, o princípio da ciclicidade das cargas, Da continuidade. princípio da especialização profunda, princípio da continuidade, princípio da unidade de preparação geral e especial. Enfim, todos esses princípios, quem fundamentou inicialmente foi o Matveev com base nesse estudo, nessa amostra de 900 pessoas. Ele criou essa teoria que melhorou muito o resultado dos atletas na arena olímpica e ainda, mais importante, para a gente carimbar, assim, ó, Matveev, pai da teoria da periodização, você olha a dinâmica dos recordes mundiais no mundo esportivo. Ela vem crescendo naturalmente ali, anos 20, anos 30, anos 40, anos 50. Anos 60 ela começa a inclinar a curva, chegando anos 70 ela exponencial. Bate. Perfeito. Sobe muito. Por que sobe muito a dinâmica dos recordes mundiais? Porque teve uma grande revolução na forma como se constrói o processo de treinamento. Então, por isso que a gente fala que o Matveev é o pai da teoria da Você periodização. veja a importância do professor Matveev, né? Desse trabalho aí dentro da... Transformou tudo, né? Poxa vida. Professor, Totalmente. tem até um... Eu não sei se o Fernando ia falar alguma coisa. Não pode.
Tem até um princípio que o professor não citou, mas que é muito importante e é de certa forma esclarecedor no que tange uma questão que o pessoal hoje em dia debate muito, né? Que tem o princípio da unidade de preparação geral e especial, né? Que os dois é como se fossem um. Então, às vezes as pessoas, não, atleta de corrida tem que correr, não tem que ficar agachando na academia. Ou, por exemplo, atleta de treinamento de força tem que treinar força, não E tem que pra fazer... agachar? Tem que fazer, não pode fazer os complementares na musculação. Então, a gente sabe que por meio justamente desse princípio nós entendemos que os dois são de fato como se fossem um, porque eles têm essa complementariedade e de certa forma um prepara para que a gente consiga fazer o outro, né? Sim, você vai utilizar melhor o efeito daquilo que nós chamamos de preparação especial, se você tiver uma boa base, um bom preparo geral. Eu vou até definir geral e especial, tá? Por favor. De uma forma bem objetiva. O que é preparação, que é diferente de preparo. O que é preparação geral? Um exercício de preparação geral é aquele exercício que não necessariamente se assemelha com a atividade competitiva do atleta na sua modalidade, certo? Ele não se assemelha nem pelas características ou parâmetros cinemáticos, ou seja, na questão espaço-temporal, na forma de movimento, na técnica, parâmetros coordenativos, e nem do ponto de vista da manifestação das capacidades físicas, ou seja, o que está sendo exigido fisiologicamente falando ou bioquimicamente falando, certo? Então o exercício geral ele não se parece com a prática, porém, obrigatoriamente ele traz efeito de transferência positiva. Um ótimo exemplo, tem um jogador de futebol faz agachamento. O que agachamento parece com jogar bola? Em nada, em absolutamente nada. Tempo de contração é diferente, metabolismo energético é diferente, os fenômenos fisiológicos são diferentes. Tudo é diferente. Tudo é diferente. Não tem nenhuma relação com o futebol. Porém, aquele ganho hipertrófico, ele é um pré-requisito para posteriormente, quando o jogador treinar os seus sprints, as suas mudanças de direção, a sua corrida conduzindo a bola em velocidade, essa hipertrofia ela vai ajudar ele a ter maior aceleração. Perfeito. Então, preparo geral. O que é preparação especial? O exercício preparatório especial é o exercício que possui alto grau de semelhança com a atividade competitiva pelos parâmetros de forma de movimento, ou parâmetros coordenativos, né, cinemáticos, espaço-temporais, e pela manifestação das capacidades físicas, ou seja, parâmetros fisiológicos, funcionais, bioquímicos. Então, no exercício especial, você respeita regime de trabalho, amplitude de movimento, área acentuada, metabolismo energético. Você faz o exercício se parecer muito com a prática. E aí perceba o seguinte, quando eu executo, vamos supor, um exercício de força com elevada potência num movimento específico, eu estou exteriorizando melhor aquele potencial contrátil que eu ganhei no exercício geral. Perfeito. Então, quer dizer, se eu tenho a preparação geral antes da preparação especial, o efeito da preparação especial é em muito potencializado. Você imagina que eu estivesse treinando só velocidade, só potência, sem ter nenhuma base de treinamento de força na academia. Rapidamente, eu ia estancar. Por exemplo, tem até estudos sobre isso. Tem um autor que, inclusive, eu até cito no meu livro, que foi meu professor lá no mestrado, o professor Wolfk. Ele pesquisou atletas de atletismo e ele mostrou o seguinte: se você treinar velocidade de corrida, velocidade máxima, velocidade por si só ela, isoladamente, não vai treinar mais nada. Treina a velocidade hoje, descansa 2-3 dias, treina a velocidade de novo, descansa 2-3 dias, treina a velocidade de novo. Velocidade melhora por 11 sessões de treino. Depois não melhora mais. Míseras, patéticas, 11 sessões de treino. 11 sessões de treino não dá um mês. Um mês, para de melhorar, não melhora mais. E aí você vai falar, não, mas eu conheço uma pessoa que melhorou mais tempo. Sim, porque é destreinado. Sim. Entendeu? Se você pega uma pessoa treinada, você começa a treinar só velocidade. Já estanca. Por quê? Um pouquinho de treino que ele faz, já faz todo aquele ajustezinho fino de coordenação neuromuscular. Entendeu? Já está acostumado com aquele estresse mecânico da corrida, então já não gera tantos efeitos adaptativos nesse atleta. Então ele não melhora. 11 sessões, não é semanas. 11 sessões, parou de melhorar. Aí quando ele vem, junto desse treinamento de corrida, eu também estou fazendo fortalecimento, estou melhorando minha flexibilidade, estou fazendo exercícios modeladores de corrida, estou fazendo hipertrofia, estou tentando deslocar a curva força-tempo para a esquerda, treinando força explosiva, tanto no componente contrátil quanto no componente elástico. Estou treinando a cadência de movimento para relaxar o músculo mais rapidamente, para começar uma nova contração antes. Aí, quando você junta tudo isso, você potencializa o efeito da preparação especial. Perfeito. E se você treinar só a preparação geral, você também não consegue explorar o efeito dela. Porque às vezes o atleta tem uma hipertrofia,
mas ele não consegue ajustar a coordenação neuromuscular. Uma contração burra, né? Vamos dizer assim. É, uma adaptação burra. Então, isso é um princípio, unidade de preparação geral especial. Não existe separar isso. Da mesma forma que também tem um outro princípio que chama inter-relação da atividade competitiva com o processo de treino, que é aquele princípio que a gente estuda modelagem. Então, quando você vai treinar o seu atleta, você tem que ter um modelo do que é um atleta campeão naquela modalidade. Né? Vamos dizer lá, 100 metros rasos. O que um atleta de 100 metros rasos tem? Como que ele corre? Qual é o tempo que ele demora para sair do bloco? Qual é a taxa de mudança de velocidade dele? Ou seja, aceleração nos primeiros metros da corrida, quando ele ainda está com o tronco inclinado. Qual é a velocidade máxima que ele atinge? E quanto de velocidade ele perde no final? Dei aqui 4 elementos técnicos da atividade competitiva desse atleta. E quando a gente pega cada um desses elementos técnicos, por exemplo, pega lá a corrida em velocidade máxima. Qual é a amplitude da passada? Qual é a cadência da passada? Qual é o tempo de apoio do pé no solo no momento da passada? Então, estou caracterizando, estou dando um modelo de como o atleta deve estar. Se eu tenho os dados dos melhores e eu tenho o meu atleta, eu posso pegar esses mesmos testes que foram utilizados para coletar os dados dos melhores atletas, aplicar esses mesmos testes no meu atleta e ver onde estão os pontos fortes e fracos, onde eu preciso melhorar. E a partir do momento que eu sei o que eu preciso melhorar, eu sei como estabelecer conteúdo de preparação geral e preparação especial no prazo. Se eu sei, por exemplo, que o problema é hipertrofia, quanto tempo demora para eu ter hipertrofia significativa? Então, se eu tenho essa resposta na literatura, eu já consigo saber mais ou menos quanto tempo eu preciso ter de etapa geral no período preparatório. Quanto tempo demora para eu converter totalmente esse efeito de premissa, de pré-requisito que eu ganho em hipertrofia, em potência e velocidade numa contração muscular rápida, no movimento de corrida, no movimento de salto. Preciso de mais tanto tempo. Então, tenho aqui a duração da etapa especial. Só que nessa etapa especial, ela não pode ser muito duradoura. Por quê? Se eu prolongo ela demais, os efeitos da preparação geral começam a se perder, porque eu tiro a ênfase na preparação geral. Então, tem que saber não somente o tempo que demora para ganhar, mas o tempo que demora para perder os efeitos do treino. Princípio da continuidade. Perfeito. Então, percebam que o material do Matveev, ele é todo casadinho. É tudo... não tem... É a Bíblia do treinamento. Não tem ponto sem nó. Não tem exatamente. Não tem ponto sem nó no trabalho do Matveev. E, infelizmente, e eu posso afirmar isso categoricamente, porque eu li praticamente todas as obras do Matveev, pelo menos todas as disponíveis, né? Estive, no caso, lá na Rússia, aprendi com os caras que ele orientou, né? Os meus professores no curso de mestrado foram todos orientandos do Matveev quando eles fizeram um doutorado. Então, assim, eu conheço muito bem o trabalho do Matveev. E eu posso afirmar categoricamente que hoje, no Ocidente, não se conhece o trabalho do Matveev. No Ocidente, não se conhece o trabalho do Matveev. As pessoas sabem que existiu esse cara, as pessoas sabem que ele estudou periodização, mas você chega uma pessoa e fala, me fala sobre o trabalho do Matveev. Ah, não, o trabalho do Matveev é aquele que predomina a preparação geral, tem um período geral, tem um macrociclo de 1 ano. Você vai falar, já cagou tudo. Asneira. Já falou um monte de besteira, entendeu? E é justamente por isso, galera, que a gente tá aqui, para disseminar esse conhecimento. Então não deixe. Tem aqui o Matveev contemporâneo, compartilhar, comentar, porque é por meio desse canal, nosso propósito é justamente esse. E eu comento, né, eu brinco, e às vezes o pessoal sempre fala, né, eu sempre coloco como um meio de dividir e para mostrar racionalmente isso, que é como se fosse turbinar um carro, né? Então o que é essa preparação geral, especial? Pense assim, você não vai chegar num carro do nada, meter uma pontona no 50, vai explodir tudo, né? Vai explodir tudo. Perfeito. Então o que você tem que fazer? Você vai lá, melhora arrefecimento, melhora freio, arruma chassi, caixa de câmbio, você vai arrumar o carro, então digamos forjar, né, o motor, forjar a biela, então você vai carro, fazendo a preparação geral. Ele tem que aguentar Isso, aquela pressão, tem que aguentar a pressão, exatamente. Às vezes que nem, se o cara não está preparado para dar tiro de velocidade, vai estourar adutor, vai estourar o tiro de velocidade é o melhor exemplo que existe. Entendeu? Tiro de velocidade é o melhor exemplo que existe. Quem trabalha com esporte utiliza tiro de velocidade. Quem é personal trainer nunca trabalhou com esporte. Pessoa formou em educação física. Vou ser personal trainer. Começou a trabalhar do nada, alguém falou, por que você não usa tiro? A pessoa começa a usar tiro, ela desiste em 15 dias. E ela fala assim, isso aí é para perder aluno porque machuca. Tiro de velocidade machuca. Mas não é que machuca.
cara não tem preparo. O tiro de velocidade é a turbina com a pressão altíssima no motor original de fábrica. Não tem como tolerar. Você tá entendendo? Tem que ter um nível de flexibilidade, tem que ter um nível de força, principalmente na fase excêntrica, na hora que você faz o estiramento ali dos isquiotibiais, tem que ter uma coordenação para você ter aquela atividade alternada entre contração e relaxamento entre músculos de face anterior e posterior da coxa. Você tem que ter assim uma sincronia gigantesca para conseguir correr em velocidade. É como se você tivesse vendo uma orquestra. Uma orquestração tocando. impecável. Você tá entendendo? Aquela orquestra que tá tocando, cada pessoa tá fazendo um papel específico e ninguém pode errar. Se um errar, já dá merda. É a mesma coisa que acontece num tiro de velocidade. Qualquer coisa que dê errado, já dá merda. Então você tem que ter o preparo básico. Vai tentar fazer tiro. Do nada, vou fazer tiro, porque eu vi que tiro é bom. Primeira coisa que vai acontecer, já vai estourar o posterior de coxa. Já, assim, inicialmente, primeiro dia de treino já estoura o posterior de coxa. Ou faz uma lesão lá no reto femoral, na parte mais alta lá do reto femoral. Primeira coisa que acontece quando o cara começa a treinar tiro assim, do além. Certo? Já o atleta treina tiro todo dia. E nada acontece. Por quê? Porque ele tem justamente essa sincronia justamente desse princípio. É justamente que a gente vai resolver esses problemas, por exemplo, num time de futebol. Com a questão da preparação geral e especial num calendário que é denso, que é cheio de jogos, jogo quarta, jogo domingo. Se você tivesse à frente hoje de um time, por exemplo, aí do Flamengo, que está jogando o Mundial de Clubes, como que a gente pode resolver fora desse contexto aí laboratorial, vamos dizer assim? Assim, ó, primeiramente, eu diria o seguinte, que talvez o termo que a gente tem que usar não seja nem laboratorial, né? Seja modelo ideal. A gente está considerando aqui um modelo ideal, que é o quê? Você ter acesso condições ótimas, completo ao atleta, você ter uma equipe multidisciplinar, com um coordenador, onde cada um faz ali as suas funções, respeita um coordenador geral que determina como vai ser o processo de treinamento, né? O atleta treinando nas melhores condições, num centro de preparação, com nutrição, tudo adequado. Isso é o ideal, vamos dizer assim, não necessariamente laboratorial, né? Claro que laboratório entra para ajudar muito nessa questão de controle, entre outras coisas, né? Coletar dados, mas vamos entender que seria um modelo ideal. Quando a gente pega no esporte brasileiro, e você deu um exemplo muito bom, que é o do futebol, que talvez seja o mais caótico de todos, por causa do calendário, de competições, entre outras coisas, a gente tem que entender, primeiro, que existem problemas de natureza cultural e estrutural. E depois a gente pode falar sobre o nosso conhecimento, né? Como aplicar, né? Porque eu posso chegar e falar assim, se eu trabalhasse no Flamengo, faria assim. Será que faria mesmo? Será que o treinador ia falar, pode crer, vamos fazer desse jeito? Será que o fisiologista ia concordar? Será que o presidente do clube não ia meter uma pressão na gente se a gente falasse que a gente precisava de um pouco mais de tempo para fazer uma preparação geral? Ou coisa do tipo? Então, o aspecto cultural é importante. Primeira coisa, porque no Brasil ainda, infelizmente, a gente não tem bem estabelecido a cultura do esporte, primeiro para a sociedade, né? As pessoas não são tão ligadas a esporte, não entendem o significado do esporte, né? Na nossa existência mesmo, assim, o quão o esporte é importante para o ser humano. A sociedade não entende isso, tanto que você vê um monte de torcedor maluco que ameaça jogador de morte, né? Então, coisa de gente doida, obviamente, que nunca entendeu os princípios e valores da Carta Olímpica, não entende para que existe ou para que serve o esporte. Então, assim, primeiro no nível da sociedade. E aí, quando a gente vem para o nível profissional, as pessoas que trabalham com esporte, a gente também tem problema, vamos dizer assim, na cultura do nosso estudo. A gente mesmo começou discutindo aqui no início que no Ocidente as pesquisas são diferentes, trazem reflexões diferentes, muitas vezes são abstratas para o esporte de alto rendimento. Então, quando você vai trabalhar com os seus colegas de profissão, você já tem que ver o quanto que cada um entende de esporte, o quanto que cada um entende de periodização, né, de sistema de preparação, de metodologia. Então, às vezes, a gente já entra em conflito de informação, né? Então, você já tem um conflito social sobre o que representa aquilo. Perdeu 2 jogos, troca o treinador. Coisa totalmente faz sentido, ilógica, né? Daí você fala, do conflito interno. Profissionais têm conflito de informação na hora de montar a periodização, na hora de aplicar a metodologia de treino, né? Na interpretação dos dados, daquilo que a gente observa na prática esportiva. Então você tem ali um conflito interno. Aí depois você tem os problemas estruturais. Então você pega futebol,
novamente, né? A gente vai dando exemplos de futebol porque é o mais fácil de refletir, tá, gente? Não é que a gente só fala de futebol. É porque é o mais fácil, porque futebol tá passando todo dia na TV, a gente tá vendo notícia disso todo dia. Mais fácil e mais complexo ao mesmo tempo, né? Toda hora tem um comentarista falando do Neymar, e assim sucessivamente, né? Então, quando a gente vai falar da questão estrutural, já entra condições de treinamento, certo? Você tem todas as condições ideais para preparar a sua equipe. Sua equipe tem psicólogo, tem nutricionista, tem fisioterapeuta. E se tem, eles também têm não somente um plano individual deles, mas uma coisa casada com a comissão técnica como um todo para fazer o trabalho fluir em determinada direção. Então, um problema estrutural. Tem até outros tipos de problema. O clube paga em dia, não paga em dia, enfim, né? Mas isso é menos. Mas nesse caso, para essa discussão aqui, isso já não é mais tão relevante assim, né? Então, quando eu já tenho a ideia de como eu deveria trabalhar, primeiro eu tenho que criar um ambiente para poder aplicar esse trabalho. Não adianta eu chegar e falar, tem que ser assim. Se as pessoas não concordam, se o jogador não quer fazer, simplesmente não vai acontecer. Tá? Então, assim, primeiro é você criar o ambiente, você ganhar a confiança para você conseguir aplicar aquilo que você acredita. Certo? Então, esse é o primeiro passo. Agora, analisando de forma técnica mesmo, o que seria a preparação para um time que vai jogar a Copa do Mundo de clubes, eu penso da seguinte maneira. A melhor forma da gente fazer isso num futebol como é feito hoje, que você tem o calendário muito saturado, a FIFA não está nem aí, nem a CBF, nem outras e o pior, confederações, né? Todos os jogos são importantes, né? Todo jogo vale 3 pontos. Todo jogo vale 3 pontos, é sistema de pontos corridos. E assim, se você chegar e falar, ó, vamos abrir mão de 4, 5 rodadas do Campeonato Brasileiro, ali que antecedem a Copa do Mundo de Clubes, para a gente fazer ali uma espécie de pequena pré-temporada para o time chegar bem ali no campeonato. Se você faz isso, perde os jogos no Brasileiro e não ganha o Mundial, quando você volta pro Brasileiro, todo mundo tá pedindo sua cabeça. Mesmo que tenha feito tudo certo, você perdeu porque você enfrentou o Real Madrid. 15 rodadas, 5 rodadas, o cara perdeu 15 pontos. Tipo isso, sabe? Então a gente tem essa problemática aí, certo? Então vamos dizer que eu pense que eu tenho que montar um período preparatório. Só que não dá para fazer esse período preparatório porque a gente esbarra nessa questão de calendário. Então, como eu enxergo que seria o mundo ideal? Certo? Você ter uma comissão técnica que está casada do ponto de vista intelectual, né? Do ponto de vista das ideias. Objetivo. Você tem que ter uma diretoria do clube que confia nessa comissão e o clube tem que ter um bom recurso financeiro para ter um plantel de jogadores maior. Tem um elenco... Um elenco grande. Você tem que ter, 30 jogadores em condição de jogar, sendo 20 praticamente do mesmo nível. Quando você tem ali 5, 6 semanas antes do Campeonato Mundial, você começa a alternar os jogadores que participam dos jogos, que são 2 vezes por semana, para o seu jogador jogar 1 vez por semana. Se ele está jogando 1 vez por semana, ele mantém o ritmo competitivo, porque se o jogador vai para a pré-temporada, ele até melhora fisicamente. Mas às vezes o resultado pode piorar porque ele pode perder ritmo de jogo. Olha que complexo. Né? Então, assim, se ele jogar um dia na semana e no outro dia ele conseguir não jogar, mas não é não jogar para descansar, é para cansar, para poder treinar. Porque se o cara joga quarta e domingo, ou terça e sábado, terça e domingo, terça e sexta, segunda e sexta, né? Que hoje em dia, antigamente era quarta e domingo, né? Agora abriu o leque, né? Quase todo dia tem jogo aí. Você liga lá nos canais de esporte, sempre tem jogo do Brasileirão, Série A e Série B. Então, se você tem esse calendário maluco, você tira um dia para permitir que cargas de treinamento sejam aplicadas. Porque se eu jogo quarto domingo, não vou ter tempo de descanso para aplicar treinos com cargas elevadas. E sem treinos com cargas elevadas, eu não tenho adaptação do organismo. E também não consigo fazer treinamentos táticos. Porque às vezes vai falar assim, mas você está falando de preparação física, futebol é na bola, futebol é tático. Você pode ter essa discussão também, né? De acordo com a forma como você enxerga ou pensa o futebol. Eu penso que não existe um predomínio de uma coisa sobre a outra. Tem que fazer análises concretas. Se meu time deve taticamente, eu tenho que dar prioridade ao time tático momentaneamente. Se meu time deve fisicamente, não cumpre as tarefas táticas, não porque não tem conhecimento, mas porque falta condicionamento, eu dou ênfase no condicionamento, tentando manter o preparo tático, e assim sucessivamente. Isso é o famoso controle de carga de treinamento e de competição. Então, tendo noção do que o meu time precisa, por dados de modelagem, por exemplo,
eu diminuo o número de jogos de cada jogador revezando o time e aproveito esse intervalo de 5, 6 semanas para aplicar cargas. Tanto para corrigir problemas físicos quanto para corrigir problemas táticos. Porque jogo dá ritmo, mas jogo não dá preparo tático. Você não pode... o jogador errou um passe. Você não pode chegar no árbitro e falar, peraí, para o jogo. Eu quero demorar. Vamos repetir o lance para você treinar aqui onde você deveria ter tocado. Você não pode fazer isso no jogo. No treino você pode. Então, se o seu jogador tomou uma decisão errada no treino, você pode parar e você pode fazer uma análise situacional. Você está aqui com a posse de bola. Tem fulano, beltrano e ciclano. Aonde que estão os seus companheiros? Você aí que pediu o passe, você acha que você está numa condição boa para receber o passe? O treinador falando. Então, desloca para lá, infiltra. Você aqui, chega perto, o jogador que tem a posse de bola, para manter a posse de bola, tem que ter superioridade numérica no setor. Então, como que a gente vai trabalhar? E aquilo vem entrando na cabeça do jogador. Então, preparação tática. Como é que um time vai fazer preparação tática? Vai ser um treino coletivo, bola rolando, correr pra caramba. Se ele joga de 3 em 3 dias, não vai fazer. Então, se eu consigo revezar os jogadores, eu consigo fazer preparação tática. Acabou o treinamento tático, vamos fazer um complemento na academia para manter o nível de força. Vamos fazer um trabalho complementar de resistência. Você consegue fazer o que você quiser, tendo tempo. E sem perder o ritmo de jogo, porque está jogando uma vez por semana. Tanto que essa é a grande vantagem dos times da Europa. Por que é que os times da Europa sempre têm vantagem em relação aos times brasileiros no Mundial de Clubes que é feito no fim do ano? Porque o time brasileiro joga quase 80 jogos, daí o time da Europa joga 50, 55. Tanto que agora, né, como está acontecendo na metade do ano, os times brasileiros estão se destacando. Porque ainda não... A temporada vamos dizer assim, não está no meio da no temporada, fim da temporada, né? Assim, fisicamente, vamos dizer assim, eles estão melhores. E tem outra coisa também, né? A condição geográfica. Eu não acho assim que o jogador europeu necessariamente está mal. Talvez se a gente fosse medir as capacidades, se a gente fizesse teste de limiar anaeróbio, VO2, potência máxima, força, talvez os jogadores europeus ainda estejam melhores. Só que como eles estão jogando numa condição geográfica, de clima quente, que eles não estão habituados a jogar embaixo de sol, às vezes isso pode pesar muito também na questão do desempenho. Aí o ideal seria, se eu trabalhasse no Real Madrid, por exemplo, ao invés de trabalhar no Flamengo, eu já ia combinar com a minha diretoria de fazer aclimatação no local. Viajaria antes, certo? Só que, mas o campeonato não parou para você viajar antes. Então dá um jeito de viajar pelo menos um grupo de jogadores. Por isso que tem que ter o elenco, né? Tem que ter o elenco, né? Então você tendo o elenco, você dá conta de realizar essas tarefas. Agora, às vezes você tem até um elenco bom. Tem 25 jogadores. Só que bom mesmo, bom, você tem 6 jogadores. 6 jogadores bons. Certo? Daí outro 4 jogador de linha é aquele cara que só tá jogando porque o cara que é reserva dele, tá pior ainda. Mas o treinador não queria aquele cara ali. Se o treinador tivesse autonomia, ele pedia pra diretoria, a diretoria tivesse dinheiro, contratava outro porque ele tá insatisfeito com aquele jogador. Então você tem 6 jogadores bons, de qualidade, 4 que são, entre aspas, os menos piores naquele contexto, né? Não estou dizendo que o jogador seja ruim, né? Só para as pessoas entenderem. Pra ficar fácil entender. Na questão da opinião do treinador. Por exemplo, eu não queria aquele jogador. Ele é bom, mas não é o que eu quero. Tanto então, que, assim, ele é o menos pior, que é o que tá jogando. Financeiramente, o que compensa mais pro clube, às vezes, é mandar o treinador embora e não mandar o jogador. Na verdade, o clube manda o treinador embora não é por uma questão financeira. É por uma questão de pressão. Né? Pressão é pra falar torcida, que fez alguma coisa. Eu sou diretor, eu quero mostrar pra torcida que eu tô fazendo alguma coisa. Torcida pra não vir em cima de mim. Não é incompetência da diretoria. A gente quer diretoria, a gente faz acontecer. A gente manda jogador embora, manda pra parecer ser técnico embora, pra mostrar que aqui a gente manda. Sim. Mas, no final das contas, isso é praticamente tudo inútil na prática, né? Ficar mandando o cara embora. Chega outro treinador. O que pode mudar quando chega um treinador novo? A questão, assim, psicológica pode mudar um pouco. Tática. Um novo ambiente. Tática não dá tempo, né? Dali 2 meses. 2 meses. Não adianta o cara chegar... Por exemplo, trocou o treinador essa semana. Vamos supor que a gente tá no Brasileirão. Esqueça o Mundial de Clubes aí da FIFA. Tá no Brasileirão. Aí você mandou um treinador embora, chegou outro treinador e o time se apresentou muito melhor. Você fala, olha o novo treinador. Veja bem, foi por causa da mudança de treinador, mas não por causa do treinador. Entende? A mudança de ambiente promoveu uma liberação de pressão psicológica que fez com que os jogadores jogassem melhor. Só que aquele jogo que os jogadores fizeram
é o reflexo do trabalho do treinador anterior. Que o treinador novo ainda não fez nada. Mas Perfeito. o treinador chega na sexta, joga domingo e o time o cara já apresenta estreou com vitória. É o técnico. O técnico não fez porra nenhuma. Ele dá Perfeito. 2 meses, 3 meses de trabalho todo dia que os jogadores vão entender a concepção de jogo dele, repetir aquilo várias vezes até aquilo se tornar um modelo de jogo que é característica dos pensamentos daquele treinador. O cara pode mudar o sistema tático, né? Vai jogar com 3, 4... Mas assim, a nível de estrutura, ele consegue chegar e falar assim pra imprensa, é 4-4-2 ou 4-3-3. Só que na hora que o time joga, com posse de bola e sem posse de bola, o time vai se formar do jeito que o time treina. Certo? Então, por exemplo, se o time joga, vamos supor, quando tem a posse de bola, 4-4-2 com losango no meio, para ficar bem espaçados os jogadores, para permitir mais triangulações. O time joga daquele jeito. Se o treinador chegar e falar, não, a gente vai jogar com 2 linhas de 4. Na hora que o time tiver com a posse de bola, eles vão fazer vai ser um automático, no meio, né? porque é automático, eles fazem aquilo todo dia. Não tem como o jogador, cada vez que ele pega na bola, lembrar o que o treinador falou ontem no treino mesmo? O que ele falou hoje na preleção? Não, ele vai meio que É intuitivo, naturalmente, né? como aquele faz. hábito que ele tá fazendo todo dia. Agora, daí o treinador vai lá no outro dia no treino, lá no jogo, você fez essa cagada aqui que eu falei pra você que não era pra fazer. Para aqui, como que você tem que fazer, como que a gente tem que pensar. E daí vai lá e faz um treinamento tático teórico, mostra na TV os lances, explica qual o jeito que nossa equipe estava posicionada. Nesse momento aqui da transição ofensiva, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Ele vai explicando, daí o jogador vai entendendo, ele começa a pensar daquele jeito. Daqui a pouco ele começa a fixar aquele comportamento no jogo. Demora 2 meses. Então como é que alguém vai jogar? O novo treinador garantiu o resultado. O novo treinador não garantiu porra nenhuma. Faz muito O sentido. que garantiu foi a mudança. A mudança no estado, na atmosfera emocional, naquele grupo que estava muito pressionado com o treinador anterior, garantiu o quê? Uma melhora no resultado. Mas não porque esse treinador foi o diferenciado. Esse treinador, talvez ele pode até ajudar um pouquinho nas conversas, nos diálogos, na questão da motivação do ali. time, mas é muito mais psicológico do que técnico-tático, do que Perfeito. filosofia de jogo. É entendeu? isso. Filosofia de jogo é 2 meses para construir, pô. Perfeito. É isso. Zé, pra chegar ao final desse episódio, é muito denso, galera. Vocês veem que Ele é uma a enciclopédia, né? complexidade que é o tema periodização não é somente a divisão do processo de treinamento, mas operar tudo isso que envolve essa questão da periodização. E com certeza a gente vai se aprofundar cada vez mais nesses temas, trazendo o Cassidori aqui para falar dessas pequenas nuances que tem aqui na preparação, como você viu que é no futebol. E isso acontece em vários outros esportes, como no basquete, enfim, futebol americano. Tênis também, que tem um calendário bem denso, né, de jogos. Todos os Professor, jogos esportivos, né? Uma Essa última foi- pergunta pra gente... Quer fazer uma? Não, fala que esse é um episódio, né, um pioneiro, né, de falar sobre periodização, porque Esse é são o- muitos assuntos densos Com aqui. A gente só explicou um pouquinho o que é, o quanto já foi aí, né? Mas agora eu queria que você fechasse respondendo essa última pergunta, assim. Como que o cara que está nos assistindo aí, que é profissional da área da saúde, profissional da área da educação física, trabalha às vezes como personal, com atleta amador, atleta às vezes até de alto rendimento, dá aí 3 dicas para esse cara que não pode faltar na periodização dele. Claro que é muito difícil o cara entender tudo que foi falado aqui hoje. A gente está estudando com você há muitos anos e sabe da complexidade que é. Cada vez mais a gente está buscando isso. Além de ter o teu livro, né? Treinamento esportivo ali, mostra aí. Tá aí, né? Boina. Prescrição do exercício Mas também, baita livro, 3 baita obra. dicas, ó, pessoal. 3 dicas do escritor do livro. Aí. 3 dicas do cara que fez Que não a pode, Bíblia aqui, ó. não pode faltar na tua periodização. Cassidori vai falar agora aí pra você. Tá, vamos lá. Ó, eu vejo da seguinte forma, vamos estabelecer 3 grupos de profissionais. Mas, ó, é 1 minuto e meio. Tem que ser porque breve. É no corte. Tá. É pra ficar no corte. No corte. Então, assim, ó, vai. Para profissionais que trabalham com saúde e qualidade de vida. Pessoal que é personal trainer. Exatamente. Isso. E quer usar os conceitos da periodização Uhum. pra esse dia a dia. Exato. Ele não vai explorar toda a teoria da periodização. Ele não vai colocar numa planilha do Excel com gráficos um macrociclo de treinamento. Ele não vai fazer isso. Ele vai operar conceitos que estão dentro da teoria. Pequenas ferramentas. Ele vai considerar efeito heterocrônico. Ele vai entender o que é uma dinâmica de cargas, por exemplo, em um mesociclo, uma dinâmica ondulatória, uma semana, 2, 3 semanas mais forte, uma semana mais fraca, para tentar, de certa forma, ali gerenciar as mudanças no processo adaptativo. Perfeito. É isso que o cara que é personal vai conseguir fazer. Ele não vai muito além disso, porque o aluno dele não tem calendário competitivo. Perfeito. Ponto. É isso. Ele vai usar
partes da Claro e objetivo. Caraca, Perfeito. conseguimos Aí. fazer o Cassidal responder uma pergunta Milagre. em menos de um minuto. É São isso. milagres. Aí. Só que botamos pressão, Não, mas né? eu queria falar mais um monte de coisa. Eu É. sei, né, pô? Fica pra continuação, né, galera? Ficar instigada, Esse é né? o corte, né? Esse é o corte, é isso aí. Agora, se eu trabalhasse com esporte amador, ou melhor, se eu trabalhasse não, se eu trabalhasse eu ia fazer do mesmo jeito que eu faço com esporte de alto rendimento. Mas se eu fosse dar uma recomendação para alguém que está começando a atender atletas amadores, que fazem lá seu triatlo, sua corrida sua corrida de rua no fim de semana por aí. O que eu recomendaria para esse cara do esporte amador? Pense em planejamento. Estude o calendário competitivo, estabeleça competições que podem ser entendidas como alvo dentro daquele conjunto de competições e pense em como elaborar o processo de treinamento justamente para garantir que o atleta tenha o melhor desempenho naquela competição. Porque você não vai conseguir o melhor desempenho o tempo todo. Isso aí é impossível. Perfeito. Se você tem um atleta que mantém o desempenho o tempo todo, é porque ele nunca chegou no máximo. Olha, Tá? o cara é muito. É igual o fera. César Cielo fala, né? Se você treina forte sempre é porque você nunca treinou forte, né? Aí, ó. É, Perfeito. exatamente. Treina Se você forte treina todo forte dia, sempre, não é porque treina você não forte treinou forte nunca. nunca. Se liga. Né? Tá Muito bom. Efeito cumulativo de cansaço. Espetacular. Perfeito. Agora, se você trabalha com esporte de alto rendimento e você já entende conceitos básicos de periodização, você já sabe o que é uma macroestrutura, uma mesoestrutura, uma microestrutura, o que é uma forma esportiva, etapa geral, especial, já conhece os princípios, eu vou dizer o seguinte: estude modelagem no esporte que você trabalha. Perfeito. Estude modelagem no esporte que você trabalha. Entenda tudo que o atleta, que os Precisa. grandes atletas, os campeões, como é o comportamento deles dentro da prova, dentro da piscina, dentro da pista, dentro da quadra. Quando você descreve como o jogador de alto rendimento mesmo, de elite, joga, você consegue entender quais são as tarefas que você tem que resolver no treino. Perfeito. Essa seria a resposta concreta. Perfeito. Posso dar só um exemplo agora? Com Já certeza. fora desse corte até. Há um tempo atrás, eu fiz uma consultoria com tênis de campo. Né? Tinha um treinador, que inclusive um cara muito competente, amigo meu, o Guilherme, que trabalha em Londrina. Né? Inclusive ele levou um dos atletas recentemente para Roland Garros. Né? Porra. Então, Olha aí. Cara, conseguiu classificar brabo. o João. Né? Parabéns para os dois. E quando eu e o Guilherme começamos a nossa parceria, era bem bacana, porque o Guilherme é aquele cara assim, ele é treinador, ele sabe que as decisões são dele. Ele que manda aqui. Mas eu vou ouvir o que o cara tem a me dizer sobre periodização, com muita atenção, vou ver o que eu posso aprender, vou ver o que eu posso filtrar e vou ver o que eu posso aplicar. Eu considero esse meu amigo, o Guilherme, como tipo de comportamento ideal do treinador. Né? Claro que eu não tenho como eu falar sobre todas as competências dele, porque eu não estou com ele todos os dias. Mas do ponto de vista assim, da inter-relação profissional, lembra que a gente estava falando dos Trabalho problemas multidisciplinar, de vamos dizer cultura, multidisciplinar, que cada um estuda uma coisa, cada um acha que é mais importante que o outro. O Guilherme ele tem um comportamento ideal. Ele chega, fala, Casidoro, quero ouvir o que você tem para me dizer sobre essa situação. E eu, tal, é isso, é aquilo. E ele que vai acatar ou não, ele que vai decidir. Mas ele tem a paciência de ouvir, né, e analisar o que foi dito. E eu lembro que teve uma época que a gente estava discutindo um dos atletas que a gente treinava, e o problema dele, inicialmente, era a estabilidade do golpe. Estabilidade do golpe no tênis é o número de vezes que você consegue, assim, o percentual de acerto nas trocas de bola em ralis. Você entende como efetividade o número de winners, quando o atleta faz ponto trocando bola, seja de forehand, backhand. E você entende como estabilidade quando você troca, você não fez o a ponto, quadra. você acertou a quadra, você não deu na rede nem jogou para fora e vai trocando bolas. Isso é estabilidade. E aí um dos meninos que a gente estava estudando tinha uma estabilidade relativamente baixa. Daí eu peguei o modelo. Qual que é o modelo dos atletas de elite? Quando você pega lá, por exemplo, o forehand, os caras fazem um acerto de 92,5% dos golpes. E de backhand eles fazem tipo 89% dos golpes. Aí eu peguei alguns jogos. Em outras palavras, Dos né, vamos atletas- colocar em números. Se o cara trocar 100 bolas de direito, o cara vai acertar 92. Isso é... Cara, pra quem joga tênis, É um valor bem pouquinho alto. sabe que é muito difícil. Cada 10, 9. Porra, imagina. Só dá uma na rede só, ou pra fora. Cada 10 ele acerta 9. E aí, só que assim, tem variáveis importantes, eu já vou chegar lá. E aí o problema desse nosso atleta é que ele conseguia no máximo 65%. No máximo. Eu falei, Guilherme, o problema dele é que hoje ele só faz 65% de troca de bola. Deu, Guilherme, eu tenho uma ideia maravilhosa. Vai lá pro fundo da quadra, e fundão. Pau, pau, e troca de bola. Daí eu falava,
como eu tava em Ponta Grossa e ele em Londrina, eu falava, Guilherme, filma o treino de vez em quando e me manda. Ele filmava, carregava lá em WeTransfer, YouTube, sei lá, na época eu nem lembro qual que a gente usava. E eu assistia e eu fazia estatística assistindo o vídeo. Cronometrava tempo de rally, contava o número de golpes, calculava a frequência de golpes, percentual de acerto, efetividade. E aí ele foi melhorando, melhorando. Quando que a gente interrompe? Eu falei, até a gente chegar pelo menos nos 85, 90, que aí vai estar bom. Aí chegamos, 85, 90. Ótimo. Vamos melhorar o saque também, porque cometia muita dupla falta. Vamos melhorar o saque. Daí começamos a treinar. Chegamos no valor ideal. Que eu falava assim, ó, o primeiro saque, que é mais agressivo, tem que entrar de 68% a 70%. É isso que os atletas de elite fazem. Hoje em dia tá até mais. Os caras estão 75%. Ótimo. Tá. Mas vamos colocar 70% de média, só para a gente usar como exemplo. Então, cada 10 saques, o primeiro, a gente está falando, tem que entrar 7. 3 você vai errar. 3 você vai dar na rede ou vai jogar para fora, certo? O segundo saque, você tem que acertar 95%. Porque o segundo saque, a não ser que seja uma tática, né? Alguns atletas usam isso como tática, né? Fazem um segundo saque forte também. Mas a grande maioria dos atletas alivia no segundo saque, né? Faz um saque de efeito. Tá no game lá, tem 40-0. Mas basicamente é o seguinte, quando você faz o segundo saque com efeito, soltando, tem que entrar 95%. Se você vai pro saque agressivo, a estatística vai ser a mesma do primeiro saque. Basicamente assim. Aí beleza, trabalhamos todos esses números. Aí fomos pro jogo. Fomos pro campeonato. Aí teve 2 jogos com 2 situações problemáticas diferentes. Por isso que eu falo sobre modelagem, que a gente tem que ter noção desses dados. Um dos jogos, o nosso atleta ganhou. Mas, assim, todo mundo falou. Todo mundo, assim, que tava, pais, amigos, treinador, todo mundo veio em mim. Cara, alguma coisa a gente errou, porque o saque está uma merda. Foram 2 ou 3 games entregues de duplas faltas. Aí eu falei, manda o jogo pra mim. Deixa eu estudar, né? Aí, o que eu comecei a observar? Quando ele entregava os games, é quando o 7 tava, por exemplo, 5-4, 5-5, 4-4, ou 4-3, ou melhor, tipo 4-2 pro cara e eu no serviço. Tipo, se eu fizer agora, vai ficar 4-3, eu ainda tenho chance no jogo. Mas se o cara me quebrar, se o cara quebrar meu serviço, o cara vai abrir 5 e ele vai pro serviço, fodeu. Então, quando a gente fazia os saques, né, tava dando lá errado e tal. E a grande questão é que ele entregava os games quando o placar tava ali 5-4, 4-4 ou 4-2 pro cara. E o nosso atleta no serviço, no sentido, se eu errar esse game, o cara abre 5 e ele vai pro serviço já para praticamente fechar o 7. Então eu comecei a perceber que ele só tinha altos índices de erro de saque em momentos onde você estava perto da decisão do 7. Então ele realmente entregou games que ele fez, errou 8 saques seguidos, né? Porque são 4 pontos, né? Dupla falta, dupla falta, dupla falta, dupla falta. Errou tudo. Entregou um game de graça pro cara sem ter tido uma troca de bola. Quando isso acontecia? Sempre em situações de forte estresse. Daí eu falo, né? Medidas de tendência central. Ao invés de você utilizar todos os dados, você exclui o melhor e o pior. E você trabalha só com o que você tem ali no meio, certo? Aí, o saque dele, fora dos momentos que eram decisivos, estava entrando 70%, 80%. O primeiro saque. E o segundo saque, tipo, não errou nenhum. Nesse jogo que eu peguei a estatística. Quando chegava no momento importante, ele errava. E daí eu já lancei a pergunta no dia, ó. A estatística é essa. Fazendo isso, isso e isso, a gente chega nessa conclusão. Agora eu pergunto para você, treinador, para você, pai, para você, atleta. Vocês acham que a gente tem que ficar todo dia perdendo 1 hora do treino só executando saque? Ou vocês acham que a gente pode manter o treino de saque do jeito que está e você trabalhar com um psicólogo para aprender a lidar melhor com a pressão? Ou o próprio treinador criar alguma estratégia para trabalhar dessa forma? Então, se eu não tivesse noção dos dados de modelagem, qual que é o percentual certo, qual que é o percentual, vamos dizer assim, insatisfatório, eu teria uma conclusão errada e ia mandar ele treinar saque eternamente. E o mesmo acontecia com a troca de bolas. Sim.
Poderia esse jogo ter dado 6-0, 6-0, todos os games 40 iguais e o cara só perdia o ponto importante. Só perdia o ponto importante. Exato. Foi um jogo equilibrado que o cara, no momento final, não conseguia resolveu decidir. nenhum ponto importante. Não conseguia decidir, porque não... É um aspecto totalmente Cabeça psicológico, certo? Cabeça não estava boa. Aí outro momento que foi importante nessa mesma competição, porque esse jogo teve lá suas dificuldades e tal, né? Mas teve um outro jogo que o problema foi outro. Aí voltou na questão da estabilidade. Não consegue trocar bola, não consegue... Entrou desconcentrado no jogo, porra, não jogou nada, não acertou uma troca de bola, pô, todo mundo falou que estava abaixo. Aí beleza, falei, deixa eu ver o jogo. E quando eu pego o jogo, eu faço a estatística, igual eu falei, né? Eu pego ali, o cara saca, eu solto o cronômetro. Troca a bola, vou contando, daí deu rede, errou, pra fora, trava o cronômetro. Então eu pego o tempo que demorou o rally e pego o número de golpes. Numa regra de 3, eu consigo saber qual é a cadência por minuto. Então o que acontece? Os jogadores profissionais, jogando no Saibro, isso são dados de uma autora russa chamada Skaradumova, que escreve sobre tênis. Diz o seguinte, que quando a frequência de golpes está em 24 golpes por minuto, certo? 24 golpes por minuto, o atleta faz 92,5%, 95% de forehand. Estabilidade. Certo? Estabilidade. Quando a frequência cresce para 25 golpes por minuto, esse acerto já cai para 75%. Quando vai para 26, que é muito rápido, que é até difícil você ver isso no Saibro, já cai para 50%. E aí o que acontece? Quando eu peguei os números dos jogos anteriores, ele trocou em 90%. Só que ele estava trocando em 90% com jogadores que jogavam em cadências de 21 a 22 golpes por minuto. Quando ele pegou esse adversário que passou por cima dele, que todo mundo falou que ele entrou desconcentrado, que ele estava dormindo, que ele estava abalado, não é. É que o cara jogava 24 golpes por minuto. O moleque que ele jogou, que era muito bom, não é que ele entrou desligado. O cara entrou com intensidade de jogador profissional. E ele não conseguia trocar com, por exemplo, 90% de eficiência a 24 golpes por minuto. Daí eu falei, Guilherme, qual que é o treino que a gente vai ter que fazer agora? Não é mais ficar no fundão e fazendo um jogo de paciência sem se afobar na definição. Agora é você pegar os sparrings, os caras que tem golpe forte, e trocar bola forte com ele. Frequência. Certo? Ele tentar manter a qualidade diante de uma velocidade de troca de bola muito maior. Entende? Então, se eu não tenho os dados de modelagem, não tem como eu corrigir corretamente o processo de treino. Então, isso é uma coisa fundamental. Cara, esses são os grandes desafios do treinador, né? Do preparador, enxergar essas falhas, as particularidades. Particularidades que são muitas, para conseguir ajustar o treinamento. Né? Às vezes não é só treinar força, não é só treinar coisas isoladas, é o equilíbrio que vai alcançar a forma desportiva. Né? Exatamente. Galera, nós vamos chegando ao fim desse episódio. Agradecer ao professor Cassidori mais uma vez. Espero que você possa voltar. Claro que você vai voltar aqui para falar de outras coisas. Muito né? mais. Galera, curta, siga, compartilhe. Agradecendo mais uma vez os nossos patrocinadores, Go Coffee, Página 1 Digital e Primor Comunicação Visual. Até o próximo, um abraço e tchau.